no ar. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Bom dia, estamos de volta hoje, 7 de agosto, quarta-feira, o mês do luau, da lua, dos casais enamorados que curte olhar para a lua e fazer seus pedidos. É um período bonito, o mês de agosto, o mês de vento, não é? Que seja muito bem-vindo para todos nós. Nosso programa hoje está recheado de informações, de notícias, de dicas para todos nós seguirmos com consciência e cuidado. Porque hoje na vida a gente tem que ser célere, acelerado, mas não no sentido de rapidez, mas estar bem informado, com conteúdo, para que a gente possa, no dia a dia da nossa vida, se conter e não cair nas armadilhas que o próprio mundo nos mostra e as pessoas também. Hoje vamos começar falando sobre créditos. E aí nós vamos falar de um programa que inclusive já está disponibilizado, que é o ProCred 360. Esse programa ele oferece condições ao MEI e ao ME, porque são duas atividades diferentes. O MEI, microempreendedor, e o ME, que é a microempresa que tem faturamento anual de até R$360 mil. Historicamente, a gente sabe que o acesso ao crédito do MEI e do ME é confuso. Por que é confuso? Porque essas empresas, pequenos porte, eles não têm condições de, por exemplo, dar garantia quando o banco exige. Então, ele vai ao banco tomar dinheiro emprestado, aí o banco pede que ele tenha uma garantia. E essa garantia, muitas vezes, o MEI, ele não tem. Ele é um sapateiro, ele é um vendedor de picolé, ele é uma pessoa muito simples para a atividade dele. Então, com esse ProCred 360, foi aberto um crédito que facilita a essa atividade MEI e ME, microempreendedor, para que você possa buscar até R$360 mil, com uns juros de 50% do valor de mercado. Então, se um banco empresta a 2% esse dinheiro, neste programa você vai ter a condição de adquirir os juros de 1%. E aí você vai poder pagar em até 60 meses. E isso facilita bastante, porque você pode fazer uma condição de pagamento de organização. E o banco que hoje está operando é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já tem uma rede de crédito, uma linha de crédito destinada a facilitar. Portanto, quem é MEI, ME, está precisando de uma pequena grana com juros subsidiados de até 50% do valor de mercado, geralmente é a média do mercado, você pode se dirigir à agência do Banco do Brasil, que no momento é esta que está fazendo, e adquirir sem que tenha a necessidade de garantias. Isso fica muito bom para todos, procurar o banco. Perfeito? Falando ainda, seguindo com o MEI, aí o pessoal pode até pensar, mas só tem MEI. É que nós gostamos de demonstrar para o MEI, que é uma categoria muito abandonada, e ele tem facilidades que talvez eles não conheçam e precisa conhecer. Então, hoje existe a conta digital para o MEI. Isso aqui é para o MEI, só microempreendedor individual. Essa conta digital vai facilitar
que no próprio aplicativo ele trabalhe com essa conta. E quem é que está facilitando essa conta para pagamentos? A Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica tem um programa que não necessariamente você vai precisar de ter um cadastro para pagar anualmente essa conta. Não, é uma conta digital dentro do aplicativo da própria Caixa Econômica Federal, que vem facilitar esse trabalho. Portanto, o MEI, ele é uma atividade que hoje, inclusive, na condição da reforma tributária, está se cogitando o nano empreendedor. O que é isso? O nano empreendedor é aquela empresa que fatura a metade do MEI. O MEI fatura anual R$ 81 mil ano. E o nano vai faturar 50% desse valor, que vai representar a metade. E a metade disso aí dá 40.500. Então, veja só, nessa condição nós vamos ter a facilidade. Por isso que muitas vezes nós temos essas facilidades voltadas para o MEI, o microempreendedor individual. Muitas vezes, seguindo aqui com relação ainda ao mundo de empréstimo, né, de facilidade, nós vamos encontrar aqueles empréstimos que não foram solicitados. Olha só, muitas vezes o cliente do banco ele é surpreendido, ou o funcionário público, ele é surpreendido com um desconto no seu contra-cheque de um empréstimo que ele não contraiu, que ele não autorizou, que ele não pediu. Isso é muito comum, principalmente o consignado. E daí você tem que ter muito cuidado para não estar pagando aquilo que você efetivamente não realizou, não fez. E aí o que você tem que buscar? A princípio, você deve procurar o banco. Você tem que ir no banco para tentar resolver essa situação da qual você não deu causa. E como é que o banco vai promover isso? Ele vai tentar resolver depois de que isso já está descontado no seu contra-cheque. Aí você não autorizou, e o banco diz, não, está autorizado. Não está. O que você faz? Você vai procurar um advogado. Aí o advogado, que é especialista nessa condição de contrato, ele vai lhe ajudar e promover uma ação para que você devidamente seja excluído dessa cobrança. Mas repare, ocorre várias formas dessas tentativas. Primeiro, os bancos e as instituições financeiras, eles têm os dados de todos nós. Olha só, como é que isso é fácil? Quando você entra nesse aplicativo aqui, seu, o que você faz? Você vai fazer uma compra ou um cadastro, ele pede nome, CPF, o ano que nasceu, nome de pai, nome de mãe, isso é um cadastro. Isso aqui fica disponibilizado para quem quer que seja. Até mesmo se você tiver uma conversa numa mesa, o Google, ele grava essa conversa. E assim os espertos têm acesso a tudo isso aqui. O que é que ele faz? Ele dá o golpe. Ele usa indevidamente seus dados e consegue um empréstimo consignado no banco. E esse empréstimo, você não autorizou esse contrato. E o que você tem que fazer? Buscar o agasalho jurídico. Primeiro, orientamos que busque a gerência do banco. Essa gerência, ele vai fazer com que seja sanado. Caso o banco não sane essa situação, não resolva essa condição que você está sendo ludibriado, aí sim, você deve buscar o agasalho jurídico. E para aquelas pessoas que não têm muitas condições, né, nós temos a Defensoria Pública, que serve justamente para esses momentos. E aí, não deixe essa conta ficar grande, porque você só vai sentir quando você verificar o seu contra-cheque. Perfeito?
Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos rapidamente. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Olha nós aqui, estamos de volta para dar continuidade às nossas informações, notícias, dicas, para que sempre a gente esteja bastante atualizado no mundo global que nós vivemos. E um fato interessante, que o Conselho Nacional de Justiça, que é um conselho que rege as normas do judiciário, não as normas de jurisprudência, isso são os tribunais, mas as normas administrativas, as normas de procedimento. O CNJ sugeriu que os juízes fizessem uma leitura apurada do fato concreto, mas que transformasse isso, a apresentação de suas decisões, de suas sentenças, numa linguagem simples para o povo entender aquela decisão. E o primeiro estado do Brasil que promoveu uma sentença já baseada nesse entendimento foi o estado do Ceará, principalmente Fortaleza. O que isso vem a favorecer as pessoas? É que os termos jurídicos eles são muito complexos. Por exemplo, sobrestamento. Quem sabe o que é isso? Sabe quem é do mundo do direito. Aí você lê uma situação e está lá escrito inépcia da inicial. Olha aí, outro complicado. Aí, concluso. Entendeu? Então, são vários termos aqui que você fica sem entender o que aquilo quer dizer. O que o CNJ promoveu? Vamos proferir decisões, sentenças em linguagem simples, não no vernáculo jurídico. Aí sim, no atendimento entre os juízes, o advogado, o promotor, o procurador, essas pessoas que fazem o mundo jurídico, aí eu acho que isso aí é conveniente, assim como o médico, como o jornalista, são os vernáculos de cada profissão. E às vezes isso dificultava muito quando alguém recebia uma sentença ou uma decisão de um juízo, não sabia interpretar aquilo ali. E às vezes pediu o auxílio de um advogado para saber o que é que estava sendo ali definido. Portanto, a partir de agora é facultado. Isso não quer dizer que os juízes, eles são obrigados. Não, eles não são obrigados. Esse objetivo é facilitar essa comunicação, aproximar a justiça das pessoas. Então, o juiz ele pode mesclar, colocar termos e explicar, né, naquela sentença dele para facilitar o entendimento.
Até porque, às vezes, nós sabemos que todo tipo de profissão tem todo tipo de gente. E aí você pode ter um advogado que não é cuidadoso e explica de forma diferente o que o juiz definiu ali. Tá certo? Então, isso vem, assim, num momento muito bom para que a gente tenha um entendimento melhor e uma aproximação mais com o judiciário. Perfeito? Parabéns a essa decisão. Seguindo, nós vamos falar daquela questão que, às vezes, principalmente o comércio, nem tanto o prestador de serviço, mas mais o comércio, tem aquela prática de propaganda enganosa, de práticas abusivas em dizer aquilo que ele não tem. E quando você chega na loja, ele diz, tinha, mas já acabou. Mas ele nunca teve aquilo ali. É tipo assim, ele coloca um celular para vender e um tipo de celular XL. Esse celular custa, em média, R$ 1.500. Ele está dizendo que o XL é vendido por R$ 1.350, em 10 vezes. Quando você vai na loja, ele diz, todo estoque acabou. Isso é uma propaganda enganosa, porque, na verdade, ele não tinha. Ou então, ele diz, toda estoque com 50% de abatimento. Você chega lá, aí diz, não, é alguns estoques, não são todo estoque da loja, é todo estoque, esse que está reservado. Quer dizer, isso é enganoso. E onde é que eu vou buscar o agasalho disso? Quem é que eu devo procurar? Aí você vai procurar os PROCON. Não é você procurar a justiça. Não é você procurar o advogado imediato. Não, isso não vai resolver. A justiça não resolve isso de imediato. Você deverá procurar o PROCON e fazer a denúncia. Denunciar aquilo que está sendo praticado abusivamente. Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe essa prática abusiva. E aí é fácil, é fato, você tira foto, você, por exemplo, o cara coloca no aplicativo vinho por R$ 22,50. Aí você vai abrir o aplicativo para comprar, estoque indisponível. Ele só tem agora o vinho de 42. Então, essas práticas abusivas que a gente deve estar atento. Como você vê hoje em dia, né, a questão dos combustíveis, todo posto é o mesmo valor. Se ele vender por R$ 5,79, todos vão vender por R$ 5,79. A precificação é única, quer dizer, cada posto tem um custo diferenciado. Tem aquele posto que trabalha à noite, tem aquele posto que trabalha com 2 pessoas, tem aquele que trabalha com 6. Como é que o preço é o mesmo? Né? Isso não fica, não dá para entender. Então, eu acho isso práticas abusivas. Perfeito? Muito bem. Nós temos os hábitos, às vezes, de sair de casa, de férias, ir para a praia no final de semana e deixar ligado muitos eletrodomésticos que levam a prejuízo. 2 tipos de prejuízo que a gente tem que atentar. Primeiro, é a conta de energia, que ele vai consumir mais. Segundo, pode ser objeto de um incêndio. Essa prática, inclusive, eu digo aqui porque um casal de amigos, em maio, no Dia das Mães, eles saíram e deixaram uma tomada com 3 saídas ligadas da televisão, de mais dois outros eletrodomésticos. E você sabe o que aconteceu? Isso foi no Planalto. Pegou fogo a casa. Houve um incêndio, um circuito, e ali pegou fogo. Então, é cuidado que a gente deve promover para que a gente não caia no prejuízo. Esse prejuízo é o aumento da energia que está cara, inclusive a energia subiu, não é? E você está quase que fabricando um incêndio dentro da sua casa. Isso não é legal. Eu não estou falando que você saiu para ir ao mercado e voltar. Mas são saídas longas, férias, final de semana. Então, em contato com a COSERN, um engenheiro estava me falando, professor Adécio, os elétricos que a gente deve ter mais
cuidado são televisores. Deve desligar o televisor quando sai. O videogame, os micro-ondas, os alisadores, secadores, ar-condicionado portátil, máquina de café, esteira, fornos elétricos. Então, veja, esses equipamentos, eles têm uma facilidade de incendiar. Basta ter uma queda de energia e um retorno. E aí, sem contar que esses aparelhos consomem muita energia, mais do que uma luz. Então, essa dica que a gente dá é para que você tenha o cuidado de desligar. Por exemplo, chega um feriado, que é numa segunda-feira, você vai para uma casa de campo, para uma fazenda, para uma praia, e sai numa sexta-feira e só volta no domingo de noite, ou na segunda de manhã. E esses eletrodomésticos estão tudo ligado, consumindo energia, você não está usando. Para que um micro-ondas ligado, uma televisão ligada, se você não vai usar? Qual é o sentido? Para que o ar-condicionado está na tomada se você não vai ligar? Para que aquela sua esteira de casa está lá ligada se você não vai usar? É preferível que desligue, né, e evite um sinistro. Perfeito? Então, fica as dicas dos dias de hoje para que a gente saiba se conduzir. Vamos fazer uma reflexão que a gente costuma fazer no nosso programa, né? Para que a vida da gente seja mais light, mais flexível, melhor de se conviver. E aí a gente começa a falar, se organize, seja organizado, não faça a sua vida uma bagunça. O que custa você se organizar? Se você vai sair, junta a documentação que você precisa levar. Se você vai para o médico, junte as receitas, o que você fez no seu laboratório, o remédio que você precisa levar para você demonstrar para o médico, os exames. E também você deve limpar tudo que não for necessário na sua vida. Tudo. Para que eu vou guardar um celular que já não serve mais, está quebrado? Qual é o sentido de eu guardar esse celular? Qual é o sentido de eu guardar uma bola que já furou? Qual é o sentido de eu estar com um sapato que está furado embaixo? Uma camisa que esgaçou. Para que você ter isso? Limpa da tua vida, porque a energia vai melhorar. E isso puxa uma energia negativa para você. É como a gente costuma dizer, nunca é bom você deixar prato sujo dentro da pia à noite. Limpa aquilo ali, ou vira um com o outro, mas não deixa aquilo sujo. Seguindo aqui, a gente vai lhe mostrar que é bom a gente ter equilíbrio nas relações com as pessoas, com as coisas, com as nossas necessidades. O equilíbrio, ele nos leva a ter um pensamento mais tranquilo, mais calmo. E às vezes você não vai usar pelo impulso. Porque quando você está desequilibrado, você tem uma expectativa assim de rapidez, né? A ansiedade. E na hora que você tem equilíbrio, você usa da calmaria e do pensamento. E quanto mais pensamos, melhor agimos. Sem contar, e vassoura não foi feito só para limpar a casa. A vassoura é para a gente passar na nossa vida. Tudo aquilo que não é mais benéfico não deve ficar na nossa vida. Então, se isso não nos faz bem, para que eu estou com aquele lixo dentro de casa? Às vezes você deixa um lixo dentro de casa sem necessidade, limpa aquilo, gente. Aquilo é energia. A casa da gente é o santo sagrado, é o templo sagrado, é a nossa residência. E é onde a gente deve mais ter o cuidado. Nada de agradar quem não move uma palha para lhe agradar. Porque aí, o que você está fazendo? Quando você quer agradar alguém que não vai lhe agradar, não faz questão da sua relação, da sua amizade.
Por que eu tenho que agradar aquela pessoa? Deixa aquela pessoa no canto dela, vai agradar quem você tem afinidade. As energias iguais, diferentemente da física, elas se atraem. Então, na espiritualidade, quando a gente tem energia igual ao outro, a gente se atrai, se une, se junta. Então, um deve agradar o outro. Não estou dizendo que desagrade quem não lhe agrada, é deixar no canto dele, porque ele não está afim de ter essa relação com você. Então, isso leva a gente não fugir do nosso cuidado. Se olhe com carinho, com amor para você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Olha, eu posso chocar, mas não existe pessoa mais importante que você. Não é o pai, não é a mãe, não é meu filho. Meu filho é minha vida. Não, seu filho não é sua vida. A sua vida é você. Seu filho é um complemento e vive com você na vida. Mas você é a pessoa mais importante. Portanto, se você não se cuida, como é que você vai cuidar daquilo que você diz que é a pessoa mais importante da sua vida? Então, se ame, tenha carinho, cuide-se. Tchau, feliz dia. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.